Sabe, geralmente quando a gente assiste a um truque de mágica, tem tipo um acordo silencioso no ar, né? O mágico tira um coelho da cartola e nós sabemos lá no fundo que é só uma ilusão. Uhum, com certeza. Ninguém sai do teatro achando que o fundo falso do chapéu é sei lá, um portal místico para outra dimensão. Exato. A gente aplaude a habilidade, aquele uso super inteligente de fumaça e espelhos e segue com a vida. A nossa compreensão da realidade fica totalmente intacta. É, a linha entre a ilusão e a realidade nesse cenário do palco é muito bem delimitada, né? É entretenimento puro. Aquilo não invade as nossas convicções mais profundas, nem altera a forma como a gente toma decisões quando sai na rua. Pois é, mas a grande questão que fica é: e o que acontece quando o truque de mágica não está em um palco, mas na tela de um computador? Ou ali, direto na palma da nossa mão? Aí o cenário muda de figura. E quando a ilusão é tão perfeita, tão, sabe, incrivelmente articulada, que a gente começa a esquecer que existe um mágico, ou melhor, um programador por trás daquilo. De repente, a fronteira entre o que é um cálculo puramente matemático e o que seria uma consciência real começa a ficar muito, muito embaçada. E é exatamente nesse território nebuloso que a gente entra no que pode ser descrito como um campo minado cognitivo. Campo minado, gostei do termo. É que o nível de sofisticação tecnológica que a nossa sociedade atingiu nas últimas décadas cria uma miragem tão convincente que a nossa própria biologia, a intuição humana que evoluiu por milênios, é basicamente hackeada. Caramba! Certo, vamos desvendar isso. O nosso mergulho profundo de hoje vai explorar as entranhas de uma apresentação fascinante e bem provocativa chamada Como Funciona a Inteligência Artificial Espiritual. Um título forte, né? Muito. E a nossa missão aqui é pegar quem está ouvindo pela mão e ir muito além daqueles jargões técnicos de sempre. A gente não vai ficar preso a debates sobre servidores, nuvem, linhas de código. Graças a Deus, porque isso cansa rápido. Demais, né? O objetivo é entender como algo que é puramente matemático pode escalar para riscos emocionais, sociais e, como a própria apresentação aponta, até espirituais. É um documento que começa com uma estatística básica e termina com um alerta profundo sobre a condição humana na era digital. É um roteiro de desenvolvimento de ideias brilhante, principalmente porque ele não deixa a gente esquecer a base mecânica, aquela parte fria da tecnologia antes de apresentar as consequências filosóficas. Fica bem difícil compreender o tamanho do perigo sem antes desmistificar a engrenagem, sabe? Para entender os perigos da IA, a gente primeiro precisa desmistificar o que ela realmente faz nos bastidores. Não é mágica, é cálculo. Pura e simplesmente cálculo. O material usa um exemplo brilhante de tão simples. Uma pergunta que qualquer estudante do ensino fundamental saberia responder. Quem descobriu o Brasil? Clássica. É. E quando um ser humano escuta isso e formula uma resposta, um processo super complexo acontece na mente. A gente visualiza caravelas cruzando o oceano, lembra do ano de 1500, talvez venha até a voz daquela professora de história da escola, sabe? Sim, acessamos memórias, cheiros, contextos. Exato, mas a máquina não faz absolutamente nada disso. Ela trabalha com o que a fonte chama de, abre aspas, probabilidades estatísticas pré-calculadas. O que é fascinante aqui é analisar justamente esse processo, porque tem uma ausência total de compreensão real. Como assim? A máquina não tem a menor ideia do que seja o Brasil. Ela não entende o conceito de descobrir um território. Ela não sabe quem foi Pedro Álvares Cabral como uma pessoa que existiu de verdade. Tudo é impulsado por números. E bota número nisso. O material menciona cerca de 635 bilhões de números. É uma escala difícil até de imaginar. Então, quando a máquina recebe a pergunta sobre o Brasil, ela usa esses 635 bilhões de parâmetros para calcular que a palavra mais provável a seguir é Pedro, com 99,9999% de certeza. E não para por aí. Não, ela roda o cálculo todo de novo, olha para o contexto e conclui que a próxima palavra deve ser Álvares, com a mesma porcentagem absurda de certeza, até completar Pedro Álvares Cabral. Tudo puramente estatístico. Esses parâmetros, eles funcionam tipo um mapa dimensional gigantesco. A máquina foi alimentada com bilhões de textos.
né? Ela percebeu que, historicamente, sempre que as palavras quem, descobriu e Brasil aparecem juntas, a probabilidade matemática da palavra Pedro vir em seguida é gigante. Nossa, é como se fosse o corretor automático do nosso celular, mas com hiperfoco e um poder de processamento astronômico. Uma excelente analogia. Tem uma outra também que o pessoal usa muito, que é pensar num chefe de cozinha que decorou todas as receitas do mundo. Como seria isso? Imagina que esse chefe sabe que a palavra sal sempre aparece do lado da palavra batata nos livros. Então, se pedem batata, ele coloca sal. O problema é que esse chefe nunca provou uma batata na vida. Ele não tem paladar. Caramba! Ele não sabe o que é mastigar algo salgado. Ele só sabe que o símbolo sal e o símbolo batata andam juntos. Ele correlaciona símbolos com uma precisão que assusta. Mas o significado ali é um vazio total. Tá, mas a minha dúvida é a seguinte. Se são apenas números adivinhando a próxima palavra, como isso consegue nos enganar tão bem, parecendo sem inteligência de verdade? É a escala. Pura e simplesmente a escala. Como esse modelo leu quase todo o conhecimento digitalizado da internet, as probabilidades ficam tão refinadas que espelham a nossa compreensão de forma impecável. Cria uma ilusão perfeita. Exato. Cria uma barreira onde a nossa mente projeta a intenção, onde só tem um ábaco gigante trabalhando rápido demais. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, exatamente por imitar a linguagem humana de forma tão perfeita, a gente começa a tratar a IA como se fosse uma entidade real. E isso nos leva ao primeiro grupo de perigos mapeados na apresentação. O tal do custo emocional. Isso. A fonte lista a antropomorfização, que é esse ato de dar características humanas à máquina como um perigo-chave. A gente começa a falar, por favor, muito obrigada, para um algoritmo. É automático, né? A gente nem percebe. Sim. Mas a minha provocação é, se nós sabemos racionalmente que estamos falando com 635 bilhões de números, por que a nossa mente cai nessa armadilha a ponto de preferir a máquina ao invés de interações humanas reais? Estamos programados para sermos enganados por boas conversas. Olha, isso levanta uma questão importante, que bate direto na nossa biologia. Nós somos animais extremamente sociais. O nosso cérebro evoluiu para responder emocionalmente a padrões de linguagem e vozes tranquilas. Entendi. Então é instintivo. Totalmente instintivo. Se uma tela escreve "Eu entendo como seu dia foi difícil", a nossa amígdala cerebral liga na hora. Ela não para checar o código-fonte antes de liberar uma sensação de conforto, sabe? Faz sentido. E isso se conecta direto com os outros riscos que o autor menciona. O isolamento social e das interações humanas reais. Pensa bem, lidar com gente dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Tem atrito. Exato. As pessoas discordam, chegam atrasadas, têm dias ruins. Interação humana exige paciência. E a máquina não. Ela elimina todo esse atrito. E a eliminação desse atrito é o que gera os padrões irreais de autoestima e egocentrismo que a fonte também aponta. A máquina está ali para servir. Ela não te julga, não te interrompe, ela tem todo o tempo do mundo. Ela massageia o ego de quem está digitando. Exatamente. O nosso egocentrismo infla. Só que, quando a gente desliga a tela e vai conviver com seres humanos no trânsito ou num jantar, as pessoas parecem falhas demais em comparação. Nossa, e é aí que entram os estímulos sutis, a depressão e a ansiedade. A gente substitui a realidade imperfeita por uma ilusão perfeita e acaba ficando mais sozinho. A vida real passa a ser uma fonte de frustração, afeta a saúde mental de uma forma super silenciosa. Bem assustador se a gente parar para pensar no nível individual. Mas quando escalamos essa confiança cega para os cálculos de IA, para o fluxo de informações da sociedade inteira, surgem problemas estruturais alarmantes. Aí o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. O material levanta preocupações críticas de escala, incluindo privacidade e segurança da informação, desinformação e fake news e uma sobrecarga de informações e fadiga mental. E tem mais um ponto vital, o viés ideológico embutido na IA. Esse ponto do viés precisa ser olhado com lupa. Sim, e inclusive precisamos fazer uma pausa aqui para deixar algo absolutamente claro.
Quando a fonte aborda esse viés embutido, a gente não está aqui tomando nenhum lado político, nem de esquerda nem de direita. Não, de forma alguma. A nossa função é só relatar o que o material diz. Exatamente. A fonte aponta o viés não como uma teoria da conspiração, mas como um reflexo mecânico. A inteligência artificial reflete os dados com os quais foi treinada. Se a base de dados tem opiniões ou inclinações criadas por humanos ao longo dos anos, a IA vai estatisticamente repetir esses padrões. É matemática, não endosso. É o tal do espelho estatístico gigantesco. Se você alimenta a máquina com textos que, sei lá, têm uma visão de mundo predominante de uma certa época, a resposta provável vai ecoar essa visão. O perigo é a sociedade pegar isso e tratar como a verdade absoluta de um oráculo neutro. O que não é, né? E com toda essa avalanche de dados, privacidade ameaçada e fake news geradas por estatística em milissegundos, parece que não estamos ficando mais inteligentes. Na verdade, a fonte menciona fadiga mental. A promessa não era que a IA ia facilitar a nossa vida? Se conectarmos isso com o quadro geral, a facilidade extrema é justamente o problema. Como gerar texto, imagem e análise agora custa basicamente zero, a gente tem uma enxurrada de conteúdo o tempo todo. É um volume impossível de acompanhar. A máquina produz muito mais rápido do que a nossa biologia consegue processar. E isso gera o quê? Exaustão. A gente fica com fadiga mental profunda. E quando a gente está cansado, a nossa guarda cai. Nossa, verdade. E é aí que ficamos vulneráveis ao maior perigo de todos, que a fonte revela em seguida. Aquele momento em que, exaustos, nós simplesmente paramos de pensar por nós mesmos. O último estágio. O material destaca, literalmente, em letras maiúsculas, a terceirização de raciocínio e decisões e culmina na ideia final de o verdadeiro perigo espiritual. É um termo de muito impacto. Então, o que tudo isso significa? É como se estivéssemos no banco do passageiro do nosso próprio cérebro. Começamos terceirizando o lembrete da agenda no celular, né? Normal. Sim, ninguém decora número mais? Depois terceirizamos o caminho no GPS, a escrita dos e-mails para o chefe e, de repente, estamos terceirizando o nosso raciocínio crítico e as nossas decisões morais para a máquina. É o apagamento da nossa agência humana, né? O autor sintetiza isso no auge do documento. E vale explicar que esse perigo espiritual que a fonte cita não se refere necessariamente a uma religião específica ou a misticismo. Refere-se a quê, então? A essência humana, ao que nos faz plenamente humanos. Quando a gente terceiriza as nossas dúvidas, os nossos dilemas complexos para uma máquina que só vai calcular a resposta estatisticamente mais palatável, a gente perde a nossa capacidade crítica. E pensar é algo que exige esforço, né? Pensar dói, dá trabalho. Demais. A sabedoria humana vem justamente desse atrito, vem da reflexão, do desconforto. Se você tira a resistência e aceita passivamente uma resposta que o algoritmo adivinhou ter 99% de chance de soar correta, o músculo intelectual atrofia. É assustador porque a gente faz isso por puro cansaço. Exato. A gente aceita não porque acreditamos cegamente, mas porque a gente está cansado demais para ir atrás daquele 0,0001% que sobrou, da anomalia. Uau! Bem, para recapitular essa jornada fascinante de hoje, nós começamos vendo como uma ferramenta baseada em 635 bilhões de números, desenhada para adivinhar a palavra Cabral, se torna numa força colossal. Uma força capaz de gerar isolamento social, viés ideológico espelhado, sobrecarga mental e, no limite, a terceirização do nosso próprio pensamento crítico. E tudo isso sob o disfarce de extrema conveniência. É muito sutil. Muito. Mas antes de encerrarmos, eu queria que você deixasse uma reflexão final que expanda esse material para quem está acompanhando a gente ponderar depois que essa análise terminar. Claro. Olha, o que eu deixo para pensarmos é o seguinte. Se a inteligência artificial funciona apenas calculando as probabilidades matemáticas com base em dados passados, no que já foi dito, o que acontece com a inovação genuína? O que acontece com a arte e com a nossa capacidade de imaginar um futuro totalmente diferente? É uma boa pergunta. Se a gente terceirizar o nosso raciocínio para o que é, entre aspas, matematicamente mais provável,
Será que a humanidade vai perder a sua capacidade de surpreender e fazer o improvável? Afinal, as grandes revoluções nunca foram estatisticamente prováveis. Nossa, um pensamento que realmente exige tempo para ser digerido, uma provocação fantástica. E com essa reflexão de peso, a gente encerra por aqui. Muito obrigada a todos que embarcaram com a gente nessa análise profunda. Continuem questionando as coisas, continuem mantendo aquele atrito saudável na mente, porque é isso que nos mantém humanos. Até a próxima!